No caminho certo. Flávio Mendes Paz. Dedicatória. Dedico este livro a todos que querem seguir no caminho certo. Introdução. Acredite ou não, estou escrevendo este livro no intuito de ajudar mais a mim do que as outras pessoas. Não que eu seja egoísta, mas, se ele servir para mim, certamente servirá para você. O fato é que a gente faz muita coisa errada, cometemos muitos erros e acabamos saindo do caminho, se é que alguma vez estivemos realmente nele. A ideia deste livro é nos ajudar a descobrir o caminho certo e a permanecer nele, um dia de cada vez, sem temer o futuro, pois, se estivermos no caminho, nada poderá nos abalar. O caminho. Não basta seguir o caminho, precisamos seguir o caminho certo. Mas qual é este caminho? Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ora, se não apenas tentarmos, mas, se verdadeiramente seguirmos o caminho de Jesus, teremos ainda a verdade e a vida. Que caminho é esse? Parece simples, basta seguirmos os exemplos de Jesus. A Bíblia nos diz que ele não pecou. Se encarnou, mas não se deixou levar pelos desejos da carne. Totalmente diferente de nós, que vivemos pecando, se não no pecado, e nos deixamos, facilmente, nos levar pelos desejos da carne. É claro que isso não se aplica a todas as pessoas. Muitos já conseguiram superar esses desejos. Pessoas como essas, geralmente, vivem dentro de uma comunidade cristã ou coisa assim. Todavia, ninguém está livre de pecar, até os padres pecam. Vemos muitas notícias sobre pedofilia, etc. Ora, o que fazer então para seguir o caminho certo e não pecar? O problema maior não é pecar, o grande problema é continuar cometendo os mesmos pecados. Vamos dar um exemplo sobre os erros. Sabemos que o erro é diferente do pecado. Podemos errar na construção de um armário ou de uma casa, por exemplo, porém, aprenderemos com os nossos erros e, da próxima vez, não iremos mais errar. O mesmo deveria acontecer com o pecado. A diferença entre o erro e o pecado está na intenção. Quando erramos, geralmente estamos distraídos ou não prestamos atenção. Ninguém erra porque quer errar, pelo menos na maioria das vezes. Na verdade, o erro é um vacilo que cometemos. Já o pecado é intencional. Geralmente, quando pecamos, sabemos que o que estamos fazendo, ou iremos fazer, é um erro grave ou um pecado. Ao contrário do erro, o pecado nós escolhemos fazer, mesmo sabendo que está errado. O pecado é a transgressão às leis de Deus e gera a morte. Ainda assim, podemos aprender, não com o pecado, mas com as consequências do pecado. Ora, se quando cometemos um pecado da nossa escolha e nos sentimos mal, mesmo apesar do prazer que ele gerou, então devemos eliminá-lo da nossa vida. Sei que isso não é fácil, mas é possível. Tem muita gente que está conseguindo viver assim. E como elas estão fazendo? Primeiro elas se apegam com Deus, depois, tentam viver um dia de cada vez, sem pecar, ou sem cometer aquele pecado que mais lhe torturava. Se você procurar andar no caminho certo, obedecendo às leis de Deus, sem transgredi-las, ou seja, sem pecar, então estará livre para viver o dia de hoje, sem nada temer. E, mesmo que algo saia ou dê errado, se você estiver no caminho, saberá que a culpa não foi sua e ficará em paz. Ora, mas se a própria Bíblia diz que, aquele que disser que não tem pecado já está pecando. Como fazer então? Veja bem, a Bíblia diz que já nascemos no pecado e que estamos sujeitos a pecar, mas não diz para continuarmos pecando, ou cometendo todo o tipo de pecados. O que devemos fazer é cometer o mínimo de pecados possíveis e evitar cometer aqueles pecados que mais nos agrada e que mais desagrada a Deus. Que pecados são esses? Ora, com certeza você já os conhece, já os sabe de cor e salteados, talvez não queira admiti-los, mas já sabe quais são. Faça uma lista de todos os pecados que você costuma praticar e coloque no topo os mais graves. Você vai ver que são esses, os do topo, os primeiros que deverá cortar. No meu livro, A Melhor Escolha da Vida, digo que um mau hábito não pode ser arrancado do ser humano, mas deve ser substituído por um bom hábito. Em relação ao pecado que mais lhe incomoda, e isto serve para mim também, me atrevo a dizer que ele deve ser arrancado. De uma maneira ou de outra, você deve parar imediatamente de praticá-lo. Deve parar porque ele está destruindo a sua vida. Está o desligando de Deus, está lhe envolvendo em um sentimento de culpa muito grande, enfim, está lhe aprisionando. Por mais que tal ato possa lhe gerar um prazer momentâneo, o sofrimento é maior do que o prazer. Jesus falou: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela.
Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que encontram. O que estou lhe sugerindo, tanto para você quanto para mim, é o caminho que leva à vida. Para seguirmos esse caminho teremos que entrar pela porta estreita, teremos primeiro que renunciar aos pecados que mais nos atormentam. E como faremos isso? Pois bem, você já fez a lista dos seus pecados, já sabe os que mais lhe prejudica. Agora é a hora de pedir ajuda para Deus. Comece confessando os seus pecados a Ele, admita que você é fraco e que sem Ele não vai conseguir. Se arrependa e faça um grande propósito de que não vai mais cometer novamente aquele pecado. Mas apenas um propósito será o suficiente. Não é apenas um propósito, é um grande propósito. Um propósito junto com Deus, uma aliança. Sei que é muito difícil ficar o resto da vida sem pecar, ainda mais aqueles pecados que mais gostamos, que mais nos davam prazer. Se paramos de pecar, o que iremos fazer? O que nos vai dar prazer? Ora, ficar o resto da vida sem cometer esses pecados deve ser muito difícil mesmo. Só de imaginar que nunca mais poderemos cometê-los. Nunca mais é muito longe, e, realmente esses pensamentos geram uma angústia em nossos corações. Logo ficamos com medo de não conseguir e de decepcionar novamente a Deus. Todavia, acredito que por um dia, e é só isso que estou pedindo, tanto para você quanto para mim, seja possível ficar sem cometer ou praticar esse pecado que tanto destrói as nossas vidas. Se você não conseguir ficar um dia sem pecar, tente ficar só por 1 hora, só por 5 minutos. Isso pode parecer utopia ou loucura, mas é exatamente assim que vários alcoólicos ou adictos estão conseguindo parar de usar. Um dia de cada vez. Pergunte a uma dessas pessoas que vivem em recuperação hoje, se a sua vida não é muito melhor do que era antes. Ele só não pode beber ou usar, e, mesmo na alegria ou nos reveses da vida, procede da mesma maneira. Aprendeu a viver sem a bebida ou as drogas. Só não pode usar, se não vai morrer, o resto, pode fazer de tudo. O mesmo acontece com aquele que está viciado em um pecado grave. Tem que admitir que aquilo está acabando com a sua vida, que não pode continuar a cometê-lo um dia de cada vez. Tem que entender que, como uma pessoa que perdeu um braço, tem que reaprender a viver. Ou aprendemos a viver sem continuar cometendo esse pecado que está a nos destruir. Ou iremos morrer. Temos uma escolha. Temos o livre-arbítrio. Se escolhermos viver no caminho certo, o pecado não poderá nos acompanhar. Principalmente o pecado calejado. Você está disposto a se libertar de uma vez por todas desse pecado e nunca mais vir a praticá-lo? Então se esforce ao máximo no dia de hoje para não cometê-lo. Entregue sua vida a Deus. Pratique o bem, seja justo, faça a coisa certa, não deseje o mal para os outros. Não tenha má intenção. Jesus nos diz no Evangelho de São João, aquele que faz o mal, não vem para a luz, para que suas obras não sejam vistas, para que não sejam reprovadas. Aquele que faz o bem, este vem para a luz, porque suas obras são boas, porque são feitas em Deus. É tempo, e já passou o tempo, de andarmos na luz, e praticarmos boas obras. Ninguém sabe o dia e nem a hora que irá partir desse mundo, mas, uma coisa é certa, se você estiver no caminho, se andar na luz, então nada precisará temer. Faça a sua parte, se esforce ao máximo, nem que seja pelo mínimo, você verá que irá valer a pena, não somente no dia da sua morte, mas durante toda a sua vida. Andar nos caminhos do Senhor é a certeza da nossa obediência perante a Ele. Então Ele nos recompensará. Na Bíblia está escrito, aquilo que plantar é o que irá colher. Outro sim, mesmo que venha o sofrimento, como no livro de Jó, se estivermos com Deus, na obediência, no temor, no respeito e no amor, Ele nos fará justiça. Se estivermos nos caminhos do Senhor, tudo fluirá para a vida. Não interessa se você é branco ou preto, gordo ou magro, feio ou bonito. A vida estará dentro de você e não fora. Você irá senti-la pulsando em toda a sua volta. Tudo estará em harmonia. Você irá sentir a verdadeira presença de Deus. Quando você for fazer alguma coisa, pergunte a si mesmo, eu estou no caminho certo? Se você estiver no caminho certo, mesmo as coisas ruins irão colaborar para o seu bem. Existe um ditado que diz, faz certo que dá certo. Se você estiver fazendo a coisa certa, nada precisará temer. Por outro lado, quando estamos fazendo coisas erradas, principalmente conscientes disso, então desagradamos a Deus e a nós mesmos. Imediatamente estamos sujeitos a pegar o caminho errado e, até as coisas certas que tentarmos fazer, nesse caminho, darão erradas. E como saber se estamos no caminho certo?
É simples, você deve fazer uma aliança com Deus. Confessar a Ele os seus pecados. Se arrepender e se propor a andar nos seus caminhos, obedecendo-o a cada dia, a cada instante, procurando fazer o que é certo e correto, não aos seus próprios olhos, mas aos olhos de Deus. Pergunte sempre que possível, se Jesus estivesse no meu lugar ele faria isso ou desse jeito. Tente seguir os ensinamentos e mandamentos de Jesus. E quais são eles? Vou citar alguns. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Não faça a teu irmão aquilo que você não gostaria que ele fizesse contigo. Quem se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado. Os últimos serão os primeiros. Amai vossos inimigos, fazei bem a quem vos querem mal. Devemos perdoar 7 vezes 70 vezes. Oração do Pai Nosso. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Não julgueis para não ser julgado. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Quem não toma a sua cruz e me segue não é digno de mim. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Se funciona, use. São tantas as coisas boas deste mundo e até mesmo do universo, que não entendemos completamente como funcionam, mas que podemos usar ao nosso favor, e até mesmo em favor das outras pessoas, e isso causa um bem danado. Vamos dar alguns exemplos. Não sabemos como funciona completamente um automóvel, mas podemos usá-lo para nos transportar de um lado para outro. O mesmo acontece com o avião, etc. Não sabemos como funciona totalmente o universo, mas vivemos nele e colhemos os seus benefícios. Não compreendemos, muitas vezes, como funciona a mente de Deus, as religiões, a fé. Mas podemos usar Deus, ou o nosso Criador, ao nosso favor, vivendo uma vida de harmonia e de paz. Não sabemos nem mesmo como funciona a complexibilidade do ser humano, mas podemos usar a nós mesmos para fazermos um monte de coisas boas e para vivermos uma vida saudável e feliz. Muitas vezes, não precisamos entender totalmente como funcionam as coisas, como surgiram, como foram criadas ou descobertas. Se bem que isto é super interessante. O ser humano foi feito para aprender, para descobrir, para criar. Todavia, tanto aquele que sabe demais, quanto aquele que sabe menos, vivem no mesmo mundo e podem usufruir das mesmas coisas. Por exemplo, uma pessoa que sabe tudo sobre o computador, programação de sistema etc., pode usar um notebook ou um micro, do mesmo modo que uma pessoa leiga. A diferença é que, o leigo precisa aprender pelo menos o básico. Uma pessoa não precisa saber tudo sobre como funciona o smartphone para usá-lo. Até uma criança pode usá-lo, se souber mexer no básico. O mesmo acontece com as outras coisas. A vantagem de quem sabe mais é que pode fazer melhor e fazer muito mais coisas, ou seja, terá mais recursos. Por isso a necessidade de continuar sempre estudando, pesquisando e aprendendo. Mas, de uma maneira geral, se funciona, use. Eu, por exemplo, neste momento, estou usando a escrita, os meus pensamentos, o raciocínio, a visão, a minha mão, etc. Não preciso saber minuciosamente como todas essas coisas funcionam ou foram criadas, mas posso usá-las e usá-las bem. Se acaso eu fosse analfabeto, não conseguiria escrever, se fosse cego, teria que fazer um audiobook e se fosse insano, não colocaria as ideias coordenadas no papel. As coisas precisam funcionar perfeitamente para que eu possa usá-las da melhor maneira possível. Todavia, ainda que não funcionem corretamente, vou conseguir usá-las, porém com uma maior dificuldade. Só para finalizar, de tanto eu escrever, e ter experiências com as palavras e frases, já não erro tanto e consigo formular melhor o texto, mas antes não era assim, eu errava muito e tinha que corrigir quase tudo. Ora, esse problema poderia ter sido facilmente resolvido, se eu tivesse estudado a fundo a língua portuguesa. Ainda posso fazer isso, e andei fazendo, ainda posso usar os estudos ao meu favor. O mesmo acontece na nossa vida. Assim que acordamos, começamos a usar o nosso corpo, as nossas ideias, os nossos pensamentos, as nossas palavras, a nossa imaginação, começamos a usar os nossos pés, as nossas pernas, as nossas mãos, os nossos olhos, a nossa boca, os nossos ouvidos, mas, usamos tudo no automático, não paramos para pensar que podemos melhorar algumas coisas. Muitos andam correndo, preocupados com o serviço, com as dívidas, com o dia de amanhã. Usam o corpo como uma máquina.
Porém, ele é muito mais que isso. Tem a mente, tem o raciocínio, tem a alma, tem o espírito, tem os pensamentos, a imaginação, os sentimentos. Não podemos ficar presos somente na matéria do corpo e usá-lo apenas para ganhar dinheiro. É certo que temos as nossas necessidades. Precisamos comer, precisamos nos vestir, precisamos nos divertir, precisamos pagar nossas dívidas e precisamos até mesmo de um certo conforto ou luxo. Todavia, precisamos também viver, sentir a vida pulsando e latejando em nossos corpos. Precisamos estar conscientes do universo em que vivemos. Sentir a natureza, ouvir o cantar dos pássaros, sentir o vento, apreciar o verde e as coisas que compõem o nosso planeta. Precisamos olhar para o azul do céu, sentir Deus presente em nossa vida. Ou seja, precisamos tirar um tempo para nós e um tempo para Deus. Meditar, analisar se estamos fazendo a coisa certa, se estamos vivendo uma vida digna, se estamos tratando bem os nossos semelhantes, se estamos tendo uma boa relação com Deus e conosco mesmo, se estamos seguindo no caminho certo. Um presente que Deus nos dá todos os dias, assim que acordamos, é o dia de hoje. Mas, você sabia que tem muita gente desperdiçando este presente, esperando ganhar um outro amanhã? Tem gente que não chega nem a abri-lo. Como assim? São as pessoas que vivem preocupadas com o dia de amanhã. Têm medo da vida e isto lhes causa uma enorme ansiedade. O único jeito de combater a ansiedade é vivendo o hoje. O hoje é um presente maravilhoso que Deus lhe deu. Quantos partiram? Quantos se foram no dia de ontem? Você está vivo. Você é um presente de Deus. Valorize esse presente, valorize o dia de hoje. Viva cada hora e cada minuto como se fosse o seu último dia. Um dos grandes males das pessoas é pensar que irão viver para sempre. Que terão o amanhã para resolverem seus problemas, para se arrependerem dos seus pecados, para serem perdoados, para mudarem de vida. O jogo da vida é uma grande loteria. Podemos amanhecer vivos amanhã ou não. É certo que para uma pessoa jovem ou saudável, a probabilidade de acordar e viver é muito grande, mas há sempre um risco, e essa mesma probabilidade vai diminuindo com o passar dos anos. Pois bem, se estivermos prontos no hoje, certamente o nosso amanhã, se existir, será mais perfeito, e, se não existir, teremos dado o nosso melhor. Aproveite o dia de hoje. Aproveite o presente que Deus lhe deu. Abra-o e use-o da melhor maneira possível. Use-o da maneira certa. Viva cada minuto com maior intensidade. Sinta a presença de Deus em sua vida. Esteja em harmonia com Ele, numa aliança nunca, jamais, sentida antes. Não adianta uma coisa estar funcionando e você usá-la da maneira errada. Se você usar um celular, por exemplo, da maneira errada, para ver pornografia, para praticar pedofilia ou mesmo para extorquir os outros, isso não vai ser legal. Será um pecado e um crime e, certamente você vai pagar por isso. Se você for dirigir um carro, alcoolizado, e matar alguém, acarretará na mesma situação. Assim é para todas as coisas que você, ou eu, for usar de uma maneira errada, inclusive o nosso corpo. Cairemos naquele mesmo dilema entre o erro consciente e o erro inconsciente. Então vamos completar a frase: se funciona, use da maneira certa. Para finalizar, tudo que usamos ou que formos usar, deveremos preservar, cuidar e conservar, para podermos usá-lo sempre, novamente. Precisamos limpá-lo, fazer uma manutenção periódica, se for o caso, e consertar quando der defeito. Isso vale para o corpo humano também e para toda a nossa vida. A essência. Todos somos semelhantes, tanto no corpo físico, como no mental, no emocional e no espiritual. Todavia, somos diferentes. Ninguém sabe ao certo o que uma pessoa está pensando ou o que é capaz de fazer. Temos uma essência dentro de cada um de nós, ela se chama alma ou espírito. É o hálito da vida. A essência, o espírito, ou a vida, não tem sexo, nem cor, nem raça, nem religião, nenhum partido político, a essência não é feia nem bonita, é bela, é singela. Não é composta de adjetivos ou substantivos. Não sente raiva, não sente dor. É paz, é amor. Vivemos em um mundo de diferenças e dualidades, mas a essência não compartilha destas coisas. Ela está no mundo, mas não faz parte do mundo. O que é a essência afinal? A essência é a alma que habita em cada um de nós. Ela nos foi dada no sopro da vida. Quando nascemos, somos ingênuos. Ainda não adquirimos a malícia da vida. Do viver, todo mundo gosta de criança, porque elas ainda são puras. Jesus disse: para entrar no reino dos céus é necessário que se tornem como as crianças. Ou, que seja puro, sem malícia. Mas isso é quase que inevitável.
Quando crescemos, cresce conosco as nossas diferenças, o egoísmo, o orgulho, etc. Apesar de sermos semelhantes, somos diferentes. Existe o homem e a mulher, o preto e o branco, o alto e o baixo, o feio e o bonito, o gordo e o magro e assim por diante. Poderíamos colocar todas essas palavras entre aspas, porque, no fundo, somos todos iguais. Quando nascemos somos todos iguais e quando morremos também. A caveira é uma prova disso. Ninguém leva nada consigo após a sua morte, a não ser a sua essência. Aí, o que contará não será o dinheiro ou as coisas materiais que acumulou aqui na terra, o que contará será as suas atitudes, o que fez ou deixou de fazer, a caridade, a ajuda ao próximo, o amor, a fraternidade. As diferenças existem e elas são importantes. Já pensou se fôssemos todos iguais? Se pensássemos e fizéssemos as mesmas coisas? Se todos fossem eletricistas, quem arrumaria as portas? Se todos fossem pedreiros, quem pintaria as casas? Cada um é diferente do outro. Cada um faz coisas diferentes dos outros. Pensamos diferente, agimos diferente, sentimos diferente e isso é bom. Faz parte da evolução. É nesse corpo que a essência se evolui, que ela aprende e adquire conhecimento para levar consigo a uma outra dimensão. Não teria sentido se vivêssemos, adquiríssemos o conhecimento e tudo desaparecesse com a nossa morte ou com o fim da nossa existência, se for o caso. Dessa maneira, isso só faria sentido se deixássemos um legado para os nossos filhos. Não obstante, seja como for, é bom seguirmos sempre no caminho certo e não deixar que as nossas diferenças nos atrapalhem, pelo contrário, quando compreendermos esse detalhe, se não formos egoístas, saberemos que todos fazem parte do um. Que somos parte de um grande quebra-cabeças e que todas as peças são importantes. Cada ser humano tem uma função, um propósito, uma missão. Por sermos diferentes, fazemos coisas diferentes, pensamos coisas diferentes e acreditamos em coisas diferentes. Um extremista religioso, por exemplo, amarra um monte de explosivo no seu corpo e está disposto a morrer por uma causa nobre, em nome de ali ou aqui. Não importa a religião, mas a fé da pessoa no que ela acredita. Muitos desses terroristas fazem ainda uma oração antes de praticar tal ato. Em 11 de setembro de 2001 no WTC, World Trade Center, foi assim. Em tantos outros atentados também. Fazem o mal pensando que estão fazendo o bem, e têm um forte motivo para isso, afinal, foram oprimidos e massacrados por milhares de anos pelos países desenvolvidos. Por isso digo no meu livro, O Grande Desafio da Vida, Viver Bem e Ser Feliz, que é importantíssimo a pessoa adquirir uma fé e estudar sobre ela. Saber as suas origens, os seus fundamentos. A maioria das pessoas agem segundo a sua fé. Baseiam seus princípios, se não toda a sua vida nessa pequena palavra de 2 letras e uma sílaba. Todavia, a fé tem um poder extraordinário, ela é capaz de fazer milagres. É capaz de te levantar, salvar ou de te afundar, condenar. Depende no que você acredita. Ora, como saber se estamos acreditando numa coisa boa? É simples. Jesus disse, conhecerei as árvores pelos seus frutos. Não pode uma árvore má dar bons frutos e nem uma árvore boa dar maus frutos. Sendo assim, devemos analisar o resultado das ações de cada pessoa e também de nós mesmos. Se estiver no caminho certo, se estiver dando bons frutos, então estará agindo direito. Mas importante do que o caminho é a direção, o alvo, aonde iremos chegar. Podemos seguir por vários caminhos que apontem para a mesma direção, uns mais curtos, outros mais longos. Quando ligamos o GPS do nosso celular, por exemplo, inserimos o lugar onde pretendemos chegar. Logo ele nos mostra a distância em linha reta. Quando buscamos uma rota, vemos que esta distância aumenta consideravelmente. Por quê? Isto acontece porque ele vai buscar a melhor rota, o melhor caminho. Aquele que tem menos engarrafamento, que é mais rápido ou tem menos buracos. Na nossa vida também é assim, devemos procurar o melhor caminho. Às vezes nos perdemos, às vezes saímos da rota, mas devemos nos esforçar para voltar sempre ao melhor caminho, nem que tenhamos que voltar para o começo, seguindo a direção, na certeza que atingiremos o nosso objetivo, o nosso alvo, e o nosso alvo é Jesus. Coloque aí no seu GPS virtual, Jesus. Talvez apareça um monte de coisas para você desviar. O pecado, a ignorância, a raiva, a luxúria, a preguiça, o medo, o orgulho, a ira, a inveja, a avareza e tantos outros obstáculos que estão nos impedindo de chegar até Deus. Para seguir em frente é preciso que o seu veículo, no caso, o seu corpo ou você, esteja bem.
É necessário que tudo esteja funcionando perfeitamente. Se não tiver, faça uma revisão, exame de consciência, conserte o que estiver ruim, efeitos de caráter, etc. E só depois siga em frente. Não tenha medo de pedir ajuda, você tem o melhor mecânico de todos, Deus. E, o melhor, a revisão é quase que de graça. Depende mais de você do que dele. Quando o seu veículo estiver bom, continue fazendo a revisão, a cada dia, para que ele continue funcionando e possa te levar pelo caminho certo. Não tenha medo, quando escurecer e vier a noite. Você pode ligar os faróis e seguir adiante. Mesmo que ele ilumine apenas os próximos 200 metros à sua frente, isso será o suficiente para ir longe e chegar ao seu destino. Do mesmo modo, não precisamos de toda a luz do mundo, basta-nos um pouquinho a cada momento da nossa vida. Se seguirmos adiante, sempre nos perguntando antes de agir, eu estou no caminho certo. Então iremos longe. Infelizmente nem todos conseguem enveredar pelo caminho certo e são muitos que estão seguindo pelo caminho errado, e o pior, muitos pensam que estão na direção certa. Por mais que uma pessoa pratique o mal, ela não faz isso de graça. Sempre haverá um motivo para fazê-lo. Por exemplo, recentemente, em Brasília, Planaltina DF, uma família inteira, 10 pessoas, incluindo mulheres e crianças, foram assassinadas por causa de uma chácara de R$2 milhões onde parte da família morava. No local viviam 2 dos suspeitos que trabalhavam para o sogro da cabeleireira. Eles queriam a posse da chácara para futuramente poderem vender e dividir o valor entre os integrantes do crime. O plano desde o início era assassinar toda a família, porque assim, o terreno não teria herdeiros. Outro fato que aconteceu recentemente na capital foi o golpe terrorista que os bolsonaristas radicais tentaram dar na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro de 2023. Apesar do caos e da total destruição do Palácio do Planalto, não conseguiram dar o golpe e acabaram sendo presos. Mais de 1.000 pessoas, pais de família, funcionários públicos. A maioria deles sem nunca ter passado por uma prisão antes, acabaram sendo autuados e presos. Após prestarem depoimentos foram soltos, mas, a maioria continua detida e outros vão permanecer presos por tempo indeterminado. Se eu fosse citar todas as reportagens sobre crimes e maldades cometidas por alguns seres humanos neste livro, ele não caberia. O que quero frisar é que, apesar de ter um motivo para matar, para roubar e para cometer todo tipo de maldade, essas pessoas também têm um motivo para saírem dessa vida e se enveredarem pelo caminho do bem. Basta que se arrependam dos seus atos, paguem pelo que fizeram, e estejam dispostas a mudar de vida. A não cometer mais esse tipo de maldade e nem outras que possam levá-los a praticar os mesmos atos. Na vida é assim, uma pequena raiva ou discussão pode levar ao ódio e à morte. Por isso devemos estar vigilantes. Não vale a pena nos desviar muito do caminho. O abismo pode estar na próxima curva. Não obstante, muitas pessoas que entram nesse tipo de situação, parecem entrar, sem saber, sem pensar nas consequências. Logo se arrependeram, mas fica um vazio e uma angústia no coração. O ressentimento as torturam mais que a prisão. Querem voltar atrás, mas já não podem, estão arrependidas. O que resta fazer é tentar consertar o erro, ou pelo menos pagar por ele e sair dessa situação. Para isso, é preciso a ajuda de Deus e Ele está em todo lugar. Está nas cadeias, nas prisões, dentro dos corações dos seres humanos. Existe uma essência e nada neste mundo pode atingi-la, pode manchá-la para sempre, a não ser que você o permita. Quando você estiver cansado, arrependido e cansado, pois o mal traz muito sofrimento, então irá buscar ajuda. Esta ajuda é Deus. Jesus morreu na cruz para lavar a nossa alma, para perdoar os nossos pecados. Até para a pessoa mais ruim da face da terra, que tenha cometido os piores crimes ou pecados, existe o perdão e a salvação. Somos todos iguais perante a Deus. Ele vê a nossa alma, a nossa essência, a nossa vontade de mudar e de seguir no caminho certo. Busque a Deus, um dia de cada vez, tentando seguir os seus mandamentos, e você terá paz. Jesus disse, basta a cada dia as suas próprias dificuldades. Se não fôssemos capazes, se não tivéssemos a força para vencer o mal, então não existiria o bem. Continue tentando, todos iremos descobrir o verdadeiro caminho e nos enveredar por ele. Só assim estaremos em paz, mesmo perante os reveses da vida, só assim iremos saciar a sede dos nossos desejos. A missão. Qual é a nossa missão aqui na Terra? Estamos aqui para servir a Deus, e não apenas isso, estamos aqui para servir. Todos nós servimos para alguma coisa. Jesus disse, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado.
O nosso problema é que somos demasiados egoístas. Parece que isso faz parte da natureza humana e, o pior, está enraizado dentro do coração do homem. Queremos apenas ser servidos, mas não queremos servir. Não compreendemos que é dando que se recebe. Todas as vezes que ajudamos uma pessoa que está necessitada, Deus nos ajuda. Porém não temos fé que o processo se desencadeia dessa maneira. Pensamos que, se dermos, iremos perder, quando é justamente ao contrário. Quantas pessoas você ajuda em um dia? Seja com uma palavra de conforto, de fé e esperança, seja com os seus ouvidos, dando-lhes atenção. Seja com uma ação concreta, indo a algum lugar, prestando algum favor. Ou seja, até mesmo com dinheiro ou bens materiais. A nossa missão é ajudar ao nosso próximo, é servir, é estar em harmonia com ele. É mostrar que Deus existe. É falar dos ensinamentos de Jesus. É apontar para um novo caminho, para uma nova vida de paz, amor, união, esperança, etc. Quem já está no caminho certo, deve mostrar ao seu irmão como encontrar e andar nesse caminho, assim seguiremos todos numa mesma direção, Deus. Se estivermos no caminho certo, não precisaremos mais temer a Deus, pensando que Ele vai nos castigar. Então, só iremos esperar coisas boas de Deus. A aliança com Deus é uma das melhores coisas da vida, porém, de nada valerá essa aliança se não estivermos em união com os nossos irmãos. Jesus diz: amai a teu próximo como a ti mesmo. Devemos começar por nós mesmos. Devemos nos amar, devemos gostar da gente, ser amigo de nós mesmos, pois, se não estivermos bem conosco, não estaremos bem com Deus e nem muito menos com nossos irmãos. E o que devemos fazer para ficarmos bem conosco? Primeiro temos que colar com Deus, estar na sua presença, procurando seguir os seus mandamentos e ensinamentos, e procurando fazer a coisa certa. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Precisamos andar na luz. Precisamos praticar boas obras para que elas sejam vistas, não pelas outras pessoas ou por nós mesmos, mas por Deus. Quando decidirmos trilhar pelo caminho certo, pelo caminho da luz, servindo a Deus, procurando não pecar, um dia de cada vez. Quando formos amigos de Jesus, e praticarmos os seus ensinamentos, então estaremos amando a nós mesmos e, automaticamente estaremos amando a Deus. Neste momento, não podemos ser egoístas, mantendo apenas um relacionamento, eu e Deus, porque senão, o nosso amor não será completo. Neste momento, precisamos voltar a nossa atenção mais ainda para o nosso próximo. Ver quais são as suas necessidades, onde ele está se perdendo, do que ele está precisando. Depois de ajudarmos o próximo mais próximo de nós mesmos, que somos nós, depois de estarmos bem conosco e com Deus, então iremos olhar para as outras pessoas que estão mais próximas de nós, que são as nossas famílias. Neste momento devemos ter cautela. Ninguém quer ser o sabe-tudo ou o mestre. O próprio Jesus, sendo o mestre, não vivia dizendo que o era. Então precisamos ser humildes, muitas vezes humilhados, perante o caminho da salvação. Devemos lembrar que não somos a salvação. Só Jesus salva. Somos apenas um instrumento nas mãos de Deus e a nossa missão é levar a paz, a harmonia, o amor, o conhecimento, a esperança, a fé, o entendimento, a paciência, a concórdia, a união. Nem sempre isso é possível, muitas vezes, a palavra de Deus tem um efeito contrário e acaba gerando a discórdia. Isto, porque ela provoca a verdade que muitos não querem ouvir e nem aceitar. Neste momento devemos fazer a nossa parte, falar o que achamos que é verdade, segundo a palavra de Deus, e nos retirar. Em outras situações, não convém nem falar, mas apenas dar o exemplo. Logo o seu irmão irá lhe seguir e perguntar o que você está fazendo e por que a sua vida está mudando. Nesta hora, dê o seu testemunho. Fale que, quem procura seguir o caminho certo, a luz do Senhor, não tem nada a temer, mas somente a agradecer. O mesmo serve para as outras pessoas que estão ao seu redor, amigos de trabalho, parentes, até chegar às pessoas que você ainda não conhece, mas que deve ajudar da mesma forma, se não até um pouco mais, do que aquelas que você conhece. Existe uma oração que diz assim: concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso, e sabedoria para distinguir uma das outras. Esta oração é feita nos grupos de mútua ajuda, dentre eles o A e o N, mas pode ser usada por cada um de nós. Em uma situação difícil, quando estamos prestes a perder a serenidade ou quando precisamos tomar uma decisão importante. Não obstante, ela nos diz que só podemos modificar a nós mesmos, que devemos aceitar as pessoas ou coisas como elas são.
Mas também que devemos ter coragem para modificar o que podemos, sempre com a ajuda de Deus, é claro, e, principalmente, sabedoria para distinguir o que podemos modificar e o que não podemos. Também nos estimula a ter coragem e a agir quando necessário e a ter serenidade quando isto não é possível. Muitos sofrimentos no mundo acontecem por falta de aceitação. Às vezes era para você fazer uma coisa de uma maneira e você insiste em fazer de outra, era para você ir por um determinado caminho e você segue por outro. Estamos sempre querendo fazer as nossas vontades e quase nunca fazemos a vontade do Pai. Jesus falou, eu vim para fazer a vontade do Pai. Jô, 6h38 da manhã. Quando obedecemos aos seus ensinamentos e à sua vontade, nos damos bem, vamos pelo caminho certo. Todavia, até no caminho certo existem algumas placas de sinalização para nos dizer quando parar ou quando seguir adiante. Quando virar à direita ou à esquerda. Existem placas que dizem, cuidado, devagar, desça engrenado, permitida ultrapassagem, etc. Onde estão essas placas? Na própria vida. Ela está a nos mostrar, a cada momento, qual o caminho a seguir, dentro do percurso maior, para que possamos atingir nosso objetivo. É só prestar atenção, não tenha pressa. Não queira fazer a viagem de toda a sua vida em apenas um dia ou semana. Pare, descanse, siga um pouco a cada dia. Mas não se acomode, a viagem é longa e, se você não prosseguir, da maneira certa, fazendo uma revisão aqui e outra ali, calibrando os pneus, colocando combustível, nunca chegará ao seu destino. Espero que você, assim como eu e muitas outras pessoas possam seguir pelo caminho certo. Encontrando Deus a cada instante, com Jesus ao seu lado e os anjos lhe protegendo. Quanto menos você errar, mais chances terá de chegar ao seu destino. E o destino é a vida eterna. É estar na presença de Deus, fazendo a sua vontade que, de certo modo, será a nossa também. Fazer a vontade de Deus não afeta de maneira alguma o nosso livre-arbítrio, pelo contrário, nos dará uma liberdade e uma paz nunca vista antes. Leia sobre este tema no meu livro, A Melhor Escolha da Vida. Não obstante, é nesse momento que temos que dar de graça o que recebemos de graça. E o que recebemos de graça? A nossa vida. Cada um de nós fazemos muitas escolhas no nosso dia a dia. Vamos trabalhar, realizamos as nossas tarefas e obrigações. Alguns estão comprometidos com os estudos, etc. Mas, além disso, além da nossa família e daqueles que estão ao nosso redor, temos que nos importar com as outras pessoas. Com a grande família, mundo. É certo que, para atingirmos o mundo, devemos começar pelas pessoas que estão ao nosso redor. Cada um que você ajuda faz a diferença. Se você ajudar uma pessoa e esta pessoa ajudar a mais duas, e se essas duas ajudar a mais duas e assim por diante, então muitos receberão a sua ajuda. Devemos nos esforçar para que o nosso legado atinja as pessoas mais distantes. Que legado é esse? Esse legado são as nossas qualidades, os nossos talentos, o que aprendemos aqui. Sejam coisas grandes ou pequenas, públicas ou ocultas, o importante é que você passe adiante, não só a sua família, mas a todos aqueles que necessitam. Jesus disse, quem são meus pais, quem são meus irmãos? São todos aqueles que ouvem e fazem a vontade do Pai, e qual é a vontade do Pai? Que nenhum desses pequeninos se percam. Esses pequeninos são os pobres, são os moradores de rua, são os atingidos pelas enchentes ou pelas catástrofes do mundo, pela desigualdade social, pelo peso da opressão, pelo medo, pela falta de esperança. Pode haver uma dessas pessoas, e certamente haverá, aí do seu lado, neste momento, no dia de hoje. Não podemos esperar para ajudar amanhã. A nossa missão é hoje. Temos que ficar atentos. Não podemos esperar pelo amanhã. Quando surgir a oportunidade para ajudar, seja rápido. Haja logo. Enfie a mão na bolsa ou na carteira, retire uns trocados e dê à pessoa que está precisando, ou então chame-a para perto de você e faça um pix. No ônibus, levante rápido e dê o lugar a quem precisa. O mesmo acontece em outras situações. Se pararmos para pensar, então os nossos pensamentos dirão, amanhã eu faço, amanhã eu ajudo, hoje eu não posso. Temos que ser IMEDIATISTAS quando se trata de ajudar ao nosso próximo. Faça isso e, tenha certeza, Deus lhe dará em dobro. Ajude com o que você puder, uma palavra amiga, uma mensagem de esperança e, quando possível, com bens materiais e com o dinheiro propriamente dito, através de doações sábias e sensatas. Peça ajuda a Deus, Ele irá lhe direcionar. Nos preocupando mais com os outros e menos conosco, os nossos problemas diminuirão ou pelo menos iremos esquecê-los um pouco.
Isto não é motivo para você aliviar a sua dor com o sofrimento do outro, pelo contrário, quando se dispor a realmente ajudar, de coração, sem querer nada em troca, então Deus abençoará a sua vida cada vez mais. Estar no caminho certo é isso. É fazer a vontade de Deus a cada dia, seguindo os seus mandamentos e obtendo um maior conhecimento dos ensinamentos de Jesus, colocando-os em prática a cada dia. Se você estiver caminhando com Jesus, certamente estará no caminho certo e sentirá a imensa paz que esse caminho proporciona, mesmo que, muitas vezes, o sofrimento bata à sua porta. Jesus também sofreu, viveu do lado dos oprimidos e dos doentes, nem por isso se ocultou ou se escondeu, mas foi ali, junto àquele povo que ele viveu, curou, alimentou e ensinou. Sei que não somos Jesus, mas somos filhos de Deus e cada um pode fazer a sua parte, se estiver com ele no caminho certo. Seja feliz. De hoje em diante faça o compromisso de seguir por este caminho, um dia de cada vez e você verá que a sua vida irá mudar. Para melhor. Mesmo que algo dê errado ou que coisas ruins aconteçam. Se você estiver no caminho certo, se você estiver com Deus, Jesus e o Espírito Santo, então nada precisará temer. Pisara na serpente e ela não lhe picara, bebera veneno e não morrerá. Com a força de Deus, você estará preparado para enfrentar qualquer adversidade do mundo, sem se abalar, sem sair da sua paz, e se você não conseguir resolver o seu problema ou superar o obstáculo, pode ter certeza, o Senhor o removerá para você. Para isso acontecer, basta uma coisa, você estar no caminho certo. Passe adiante. Desde o início, até agora, tudo se trata de uma grande evolução. O universo surgiu com o Big Bang, uma grande explosão responsável pela sua origem, segundo os astrônomos e vários estudos científicos. Não obstante, Deus sempre existiu, mas ele se tornou presente na vida do ser humano a partir do momento que, esse mesmo ser, desenvolveu a consciência para senti-lo e absorvê-lo. Tanto Deus, como o universo, necessitam de um ser consciente para admirar a luz e contemplar a luz. Para ter a ciência da sua existência. O universo poderia simplesmente seguir o seu curso, mesmo sem a presença de um ser inteligente e consciente para estudá-lo e decifrá-lo. Todavia, por mais deslumbrante e imenso que fosse ou se tornasse, seria apenas o universo, pois, não haveria um ser inteligente para ter consciência da sua existência. Do mesmo modo, se não houvesse uma vida, ou ninguém para ter consciência da existência de Deus, ele seguiria indiferente. O que faz a diferença é a própria consciência da existência. E nós temos isso. O ser humano carrega consigo a essência da vida, do desenvolvimento, do conhecimento. O universo, juntamente com Deus, ou vice-versa, sentiu a necessidade de criar um ser consciente e inteligente, capaz de se evoluir e aprender, para poder ter a plena consciência das maravilhas do próprio universo, assim como de si mesmo. O fato é que estamos, ainda, demasiadamente presos a nós mesmos e não conseguirmos olhar para a magnitude do universo de Deus. Somos como o Narciso, um herói grego dotado de uma plena beleza. A história conta que ele ia constantemente até o lago para ficar admirando a sua beleza própria. Um dia ele olhou para o lago e viu a sua deslumbrante beleza, então disse: "Ó lago, quero lhe pedir desculpas, pois, muitas vezes vim até aqui apenas para admirar a minha beleza, e nunca notei o quanto és belo." O lago voltou-se para Narciso e disse: "Eu é que lhe devo desculpas, pois, todas as vezes que você se abaixava para apreciar a sua beleza, eu aproveitava para contemplar a minha própria refletida dentro dos seus olhos." A vida é assim, muitas vezes só nos preocupamos conosco, com o que temos, com o que somos ou com o que fazemos. Agora chegou a hora de mudarmos esse nosso ponto de vista. Devemos olhar para frente e para trás, para os lados, para cima e para baixo. Devemos estar conscientes de tudo que nos cerca, de tudo que está ao nosso redor, as pessoas, a natureza, os pássaros. Devemos interagir com o universo como um todo e com Deus, o seu Criador. Para chegarmos até aqui, o universo demorou 13,7 bilhões de anos. A Terra demorou 4 bilhões de anos para criar a primeira célula. Daí por diante essas células começaram a se dividirem, e com elas, a vida. Quem gosta de história, pode pesquisar mais a fundo sobre a origem da vida e a teoria da evolução. No final deste livreto deixarei alguns links para que você tenha acesso a essas informações. A vida é assim, ela vem se evoluindo com o tempo. No princípio, em passos lentos, e agora, cada vez mais rápida. Se voltarmos lá no início, na época do Homo sapiens, eles descobriram o fogo, as ferramentas, a escrita, etc., e foram passando o conhecimento para nós, de geração em geração.
Descobriram a comunicação, a caça, a agricultura, o abrigo e a convivência em sociedade. Antigamente, o que os pais passavam para os filhos era o conhecimento, pois, naquele tempo ainda não havia a posse de terras ou bens materiais. Com as descobertas veio a inteligência e a ganância. As pessoas começaram a se apoderar das terras e das coisas. Muitas vezes através de lutas sangrentas. Daí começou as leis e as regras. As pessoas começaram a se vestir e a armazenar o seu alimento. Saíram das cavernas e foram morar em tendas. Com as ferramentas que tinham criavam várias coisas novas. Tudo era novidade. A população cresceu e com ela o conhecimento e novas descobertas. As casas, os navios, a indústria, os automóveis. Em 2000 anos, após o nascimento de Jesus, o ser humano se desenvolveu mais do que os 10.000 anos passados, e, no último século, mais do que os 2000 anos anteriores, e, nas últimas 2 décadas, mais do que no século passado. Em pouco tempo criou-se os celulares, os computadores, a internet, os carros modernos, os aviões. A medicina evoluiu, os monomotores, a ciência, a astronomia, os novos telescópios. Talvez estejamos vivendo uma das melhores épocas da existência. Junto com o progresso vem a destruição. O nosso planeta está aquecendo cada vez mais. As enchentes e ondas de calor são constantes. A água potável vai ser escassa. Ainda temos muito para evoluir. E para destruir. Ora, o que isso tudo tem a ver com o caminho certo? É simples, não somente cada um de nós deve trilhar o caminho certo, mas também toda a humanidade. É muito ruim quando seguimos pelo caminho errado. Um cometa, por exemplo, quando sai do seu curso, por algum motivo, e pega um caminho errado, em direção à Terra, pode trazer uma grande destruição. O que temos que fazer é desviá-lo e induzi-lo ao seu curso normal. Do mesmo modo, precisamos fazer com que a humanidade, principalmente os mais poderosos, sigam pelo caminho certo. E como podemos fazer isso? Alertando-os, escolhendo bons governadores, fazendo protestos, etc. Cada um tem que cuidar de si, da sua família, da sociedade e do mundo em que vive. Não podemos ficar presos apenas ao nosso mundinho. Temos que passar adiante, não apenas as coisas materiais que adquirimos ao longo da vida, mas, principalmente o nosso conhecimento e as nossas experiências. Não importa se elas sejam grandes ou pequenas, mas que sejam corretas. Jesus falou, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma vela e a coloca embaixo da cama, mas sobre a mesa, para que ela brilhe para todos os que estão em casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Passe adiante. O seu amor, o seu sorriso, a sua boa maneira de viver, o seu conhecimento, a sua fé, a sua espiritualidade, a sua caridade, a sua capacidade de ajudar, as suas experiências, a sua compaixão e todo o seu ser. Na verdade, você não é seu. Você é um instrumento de Deus e deve ser afinado, a cada dia, para que possa tocar as melodias mais lindas do universo. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Siga no caminho certo. Passe adiante. A verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vimos nesse pequeno livreto que precisamos seguir pelo caminho certo. E que caminho é esse? Vimos lá no início que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ora, então está fácil. Conhecer a verdade é conhecer Jesus e permanecer nesse caminho. Porque coloquei a palavra fácil entre aspas. Porque, na verdade, não é tão fácil assim permanecer no caminho certo, e o caminho certo é Jesus. É bastante lógico que ele é o caminho, a verdade e a vida, mas, segui-lo, não é nada fácil, mas é totalmente possível. São muitos os que já enveredaram por esse caminho e estão conseguindo. Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele também disse, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por si mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Então é isso que temos que fazer, temos que conhecer a verdade, a cada dia, experimentando-a constantemente, e permanecer nela, então a verdade nos libertará.
Nos libertará do quê? Nos libertará, principalmente do pecado, depois, nos libertará de nós mesmos, dos nossos desejos carnais, da nossa insistência de queremos fazer sempre as nossas vontades ou a vontade do mundo. É tão bom e tão bonito quando um filho é obediente, quando obedece aos seus pais. Da mesma forma, é tão bom e tão lindo quando passamos a obedecer a Deus, procurando fazer a sua vontade e não a nossa. É claro que Deus nos deu o livre-arbítrio e sempre nos dará. Isso serve para constatarmos, no final, que a vontade dele é sempre o melhor caminho a seguir. Ora, então por que Deus nos deu o livre-arbítrio, se, de qualquer forma temos que segui-lo, se temos que seguir a sua vontade? Ora, é porque Deus sabe de tudo, muito mais do que os nossos pais, ele sabe o que é melhor para você e para mim. Nossos pais podem se enganar, podem até errar, mas, Deus não erra, Deus não se engana. Ele é a verdade, ele é o caminho. Tudo o que ele está pedindo é para que você o conheça. Se você conhecê-lo verdadeiramente, vai ver que a sua vida vai mudar, e para melhor. Vai ver que irá conseguir seguir pelo caminho certo, e, automaticamente, permanecerá na videira, que é Deus. Deus nos dá o livre-arbítrio para experimentá-lo, para degustá-lo. Isso não acontece de uma hora para a outra, não acontece do dia para a noite. É como um copo de água suja onde vai caindo uma gotinha de água limpa a cada momento. Não imediatamente, mas, com o tempo, aquela água suja vai ficando limpa. Até ficar totalmente cristalina. Assim acontece com aqueles que estão buscando a Deus, que estão buscando os ensinamentos de Jesus. O caminho certo é Jesus. Tudo o que ele falou, tudo o que ele pregou e ensinou. Está tudo na Bíblia, na internet, nos livros, na TV, mas não basta apenas conhecer. Tem que experimentar e se aprofundar. Criar raízes. Novas raízes. Tem que permanecer na palavra e na videira. Tem que permanecer em Jesus. Reze um Pai Nosso e faça suas orações. Procure estar ligado a Ele desde o amanhecer até ao anoitecer. Viva Jesus. Respire Jesus. Sinta-o batendo no seu coração. Quando vier os conflitos, e virão, tenha calma, não se desespere. Procure resolver a situação. Lembra do que eu disse nesse livro. Se Jesus estivesse aqui, como ele agiria? Procure ser honesto, procure ser justo. Justo e sensato. Faça a coisa certa. A vida é assim, cheia de conflitos e reveses. São tantos os problemas e as dificuldades, depressão, discórdias, raiva, ira, inveja, orgulho, violência, ganância, falta de perdão, etc. Mas, existe o lado bom também, o amor, a paz, a fé, a harmonia, a esperança, o perdão. Com Jesus, não estamos mais chafurdados nos problemas. Eles continuarão existindo, todavia, aprenderemos a vê-los de um outro ângulo, um pouco mais de cima, e eles já não nos abalaram tanto. Serão como as ondas de um mar perigoso e agitado, mas, não estaremos mais dentro das ondas, e sim, acima delas, surfando em suas cristas. E, se necessário, Jesus acalmará as ondas. Será como um cavalo bravo. Aprenderemos a domá-lo e ele será nosso amigo e também nos será útil. Não obstante, precisaremos sempre de um mestre para nos ensinar a passar pelas dificuldades. E esse mestre é Jesus. Os problemas se tornaram pequenos mediante a ele. Tem um ditado que diz: não diga a Deus que você tem um grande problema, diga a seus problemas que você tem um grande Deus. Jesus disse: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos dereis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Lembra quando eu disse que precisamos passar adiante? Que precisamos estar bem para poder ajudar o nosso próximo a ficar bem também? Pois então, além disso, precisamos continuar bem, agindo assim, nosso próximo, e os próximos de nós mesmos continuarão bem. Agora, se você ficar mal, provavelmente aqueles que estão próximos de você ficarão mal também. Ou então, pode surgir uma daquelas pessoas que você ajudou e lhe ajudar a ficar bem novamente. Te reconduzindo ao melhor caminho. Porém, se você for mal, ou insistir em permanecer no caminho errado, aí as coisas não darão muito certas para você. Você se tornará uma pessoa antipática e azeda. Daquelas que vive reclamando de tudo e colocando defeito em tudo. Pessoas pessimistas geralmente não contribuem muito para o desenvolvimento da sociedade. Você ser realista é uma coisa, você ser pessimista é outra totalmente diferente. E tem mais, você seguir pelo caminho certo e tentar fazer a coisa certa, não quer dizer que você tem que ser bonzinho e dizer sim para todo mundo. Tem muita gente invejosa e fofoqueira que quer o seu mal.
Você não deve sair dando satisfação da sua vida para todo mundo. Se alguém te perguntar uma coisa e você perceber que ela quer o seu mal, não responda. Você não é obrigado a responder todo o tipo de pergunta. Faça melhor, responda com uma outra pergunta, por que você quer saber? Agindo assim, saberá o verdadeiro motivo da conversa. Infelizmente, ainda existem muitas pessoas maldosas no mundo, mas isso não as impede de encontrarem o verdadeiro caminho. Na Bíblia está escrito, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Jesus veio para os pecadores, para os doentes, para os pobres. Quando Maria Madalena ia ser apedrejada e Jesus lhe salvou, o que lhe disse? Vai e não peques mais. Você acha que depois disto, depois de estar à beira da morte, ela continuou cometendo aquele mesmo pecado? É claro que não, muito pelo contrário, ela passou a seguir a Jesus. É isso que devemos fazer, não importa se cometemos os pecados mais baixos, o que devemos fazer é nos arrepender e seguir a Jesus, nos esforçando para não mais pecar. Ou pelo menos para não cometer aqueles mesmos pecados. Não se preocupe, Jesus te dará a força necessária para não mais pecar, um dia de cada vez. Quem está verdadeiramente com a verdade, ou com Jesus, não precisa temer ao pecado nem ao demônio, nem às coisas erradas que acontecem no mundo, pelo contrário, ele será um instrumento nas mãos de Deus para ajudar a consertar tudo o que está errado no mundo, principalmente as pessoas. É assim, mudando um a um, por intermédio de Jesus, que mudaremos o mundo. Só a verdade, Jesus pode libertar o homem do pecado e reconduzi-lo à verdadeira vida. Dá para viver um pedacinho do céu aqui na terra, basta você estar preparado, basta estar no caminho certo, basta buscar a verdade, todos os dias, um dia de cada vez, e permanecer nela. Flávio Mendes Paz. Link 5.